Boa noite, lindas mulheres. Que bom ter vocês aqui conosco nesse primeiro dia de evento da Woman Time aqui em Salvador. Nós estamos na terceira edição. Vocês sabem o que é isso? Na terceira edição com mulheres brilhantes, mulheres que estão trazendo conteúdos de ótima qualidade aqui para o pessoal de Salvador, o pessoal do Brasil inteiro. Eu vi que tem São Paulo, Minas Gerais aqui representando. Então, assim, e de outros estados também, eu creio. Então, assim, a Woman Time, pessoal, é um projeto desenvolvido para o desenvolvimento mesmo da mulher, tanto pessoal, como profissional, como mental, certo? Então, veio para ficar. Você que é mulher, que quer se desenvolver, você está no melhor lugar. A gente está em plena pandemia, mas nós estamos nos desenvolvendo. Então, tragam mais mulheres para estar aqui conosco, tá? Nesse propósito. É um propósito de sororidade, tá? De companheirismo, de treinamento, de aperfeiçoamento, de transbordo na vida de outras pessoas, tá bom? E a gente já está colhendo frutos disso. Nós temos, agora mesmo a gente teve a MBA, que foi uma jornada do conhecimento de mulheres belas e autênticas. Então, assim, foram debatidos temas diferenciados por 40 dias. Ali nós ouvimos depoimentos de mulheres que estavam em casa parada, certo? Que estavam deprimidas e que, ao final dos 40 dias, com um sorriso lindo, com um sorriso maravilhoso, falando da diferença que aquele encontro estava fazendo na vida delas. Então, não perca a oportunidade de falar desse projeto, porque esse projeto é um projeto que veio dos céus, veio de Deus, tá? Deus tocou no coração da Jennifer, que é a CEO da empresa, da Woman Time. Então, a Jennifer já tinha esse projeto e ela tirou da gaveta nesse período, justamente para estar fazendo esse abalo com as mulheres. Inclusive, eu vou pedir a vocês que orem pela vida dela, porque ela já sofreu nesse período um acidente com a filha dela, e nós ali entramos em oração, porque nós sabemos que estamos mexendo com vidas, com almas, né, com mulheres que precisam de ouvir uma palavra. Então, assim, a Jennifer, ela é uma mulher que está sendo, assim, almejada, que está sendo realmente, assim, uma mulher, de fato, que trouxe isso aí. Vamos se juntar a esse projeto para estar levando esse amor a outras pessoas. Bom, hoje nós estamos com duas palestrantes, tá? A Elisângela Santos e a Sara Monteiro. A Elisângela Santos, ela é pedagoga e ela é pastora da Igreja Batista Atmosfera de Deus, da Idade. Ela é líder de mulheres, de jovens, crianças, adultos e idosos. Ela desenvolve um trabalho lindo com mulheres. Tá? Todo o evento de mulher dela abala. São muitas mulheres. Ela é uma pastora muito amável, muito carinhosa. Ela tem paixão por vida e pelo ministério, pelo amor a Deus. É uma mulher de fé. Essa mulher é minha irmã, gente. É minha irmã. Tá? Eu tenho um prazer enorme, Lil, de você estar aqui comigo hoje. Tá certo? Ela sabe do meu amor por ela. Ela sabe que ela é uma das primeiras pessoas que eu iria chamar que eu chamei para estar aqui, mas como ela estava com alguns projetos envolvidos na igreja, ela não teve condições de vir. Mas aí eu disse, vamos agora. Ela viu que outras pessoas já tinham colaborado, ela disse, agora eu vou. E aí hoje ela está aqui com a gente para transbordar, certo? Ela vai estar falando da dádiva do perdão. E aí está contigo, Elisângela. Traz aí, eu chamo ela de Lio Liloca, tá? É um carinho muito especial que eu tenho pela minha irmã. Ela é uma intercessora, ela ora muito por minha vida, pela vida da minha família, da nossa família. E assim, o que vocês precisarem de oração também, ela vai estar sempre presente, tá bom? É isso aí, Elisângela, está contigo, certo? A palestra está contigo agora, tá bom? Deus te abençoe, te ilumine, e você traga uma linda palavra para nós. Amém. Boa noite, mulheres. Que prazer estar aqui nessa noite, né? Nessa reunião de vários estados. Maravilha. Podemos estar juntas, falando de N assuntos, transbordando amor, né? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas palestras e eu fui altamente ministrada por algumas das mulheres que estavam ministrando nos dias específicos, né? Deus falou muito forte ao meu coração e eu fiquei muito feliz. E espero que nessa noite, de alguma forma, eu possa estar colaborando, né? Agradeço a oportunidade ao Woman Time, a minha irmã que me convidou, né? E eu sei que nós somos privilegiadas nessa noite de estarmos aqui reunidas, né?
Eu acho que tem umas 10 mulheres aqui e para mim é o maior prazer. Então, vamos lá. Né? Quando minha irmã me chamou, eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? E eu senti de falar sobre algo que eu já vivi, né, algumas vezes, a necessidade de eu liberar perdão. E isso é algo que tem, muitas vezes, estagna. Se nós não tivermos a atenção, pode estagnar as nossas vidas no contexto natural. Né? É algo que se perpassa no mundo natural, mas que envolve o nosso psicológico, envolve o nosso mundo espiritual, no contexto generalizado. Então, é algo que a gente precisa parar e observar. O perdão é a gente desculpar, a gente relevar uma dívida, uma ofensa. E quando eu falo dívida, não só financeira, né? Mas uma dívida de amor, uma dívida de algo que precisa, a gente acha que precisava ser pago e que muitas vezes a gente precisa liberar para que nós possamos ser livres, né? E o perdão é uma decisão importante e transformadora. Né? Nós precisamos ter esse entendimento nessa noite. E eu sei que, enquanto nós estivermos aqui, Deus permitir a nossa estadia neste mundo, vamos passar por situações que vai ser necessário perdoar. Então, eu acho um assunto muito útil. O que é perdoar? Perdoar é reconhecer em alguém que alguém errou contra mim. Eu reconheço esse erro, mas eu deixo de lado esse rancor e eu prefiro estar em um relacionamento com essa pessoa, mesmo que não mais de amizade ou um relacionamento tranquilo. Eu tomo essa decisão. Por isso que é uma decisão transformadora e muito importante e libertadora para nossas vidas. Uma certa feita, o apóstolo Pedro, perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes, se alguém errar contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7? E aí Jesus olhou para o apóstolo Pedro e disse para ele: até 7 não, Pedro, mas 70 vezes 7. É a matemática do perdão. A Sara do Kumon está aí, né? A gente sabe aquelas pegadinhas que falam para a gente? Quanto é 70 vezes 7? Vou fazer essa pegadinha para vocês agora. É a matemática do perdão, segundo Jesus. Jesus disse para ele, olha, 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7, meninas? 490. Mas será que temos que perdoar 490 vezes? Será que Jesus estava dizendo isso? Na realidade, o que Jesus estava passando para Pedro é que nós precisamos perdoar inúmeras vezes, quantas vezes for necessário. Então, quando você vê em alguma camisa 70 vezes 7, só os fortes entendem, é isso. É liberar o perdão que Jesus nos ensinou. Né? Perdoar infinitas vezes é necessário. E independente do que venhamos passar, incondicionalmente, mas eu só vou perdoar se fulaninho me ligar. Eu só vou perdoar se eu sentir no coração. Eu só vou perdoar se eu tiver um sinal. Não, o perdão precisa ser incondicional da nossa parte. Né? E eu estou ministrando aqui para nós, não para a pessoa que está do outro lado, né? Para nossas vidas. Então, é importante desenvolver a habilidade do perdão. Por quê? Nos livra de rancor, nos livra de mágoa, nos livra de tantos ressentimentos, de vingança, de ressentimentos, de raiva, de rancor, de ódio. Tudo isso que traz amargura para nossas vidas e isso, de uma certa forma, acaba trazendo uma falta de saúde mental e espiritual também, e até física, eu posso dizer, porque gera estresse, gera ansiedade, gera depressão. É por isso que muitas pessoas que dizem assim, eu não vou ter ódio, não vou ficar com raiva, porque isso pode trazer um câncer para mim. É nesse sentido que realmente pode acontecer. Se nós deixarmos isso assolar nossa mente, o nosso coração, essa amargura crescer dentro de nós. E nós precisamos ser mulheres livres, liberar o perdão verdadeiramente. Essa proposta que eu tenho nessa noite, para mim também, e para vocês, né?
Quando eu guardo mágoa no meu coração, eu planto sementes, né, que criam raízes difíceis de serem removidas. Então, quanto antes eu liberar o perdão, melhor para mim mesmo e também para a pessoa, independente do que a pessoa fez. Pastora, perdoar é difícil, é muito difícil. Eu assumo com vocês que realmente é difícil, mas é altamente necessário para quem quer ter uma vida em crescimento, em ascendência, em tudo, espiritualmente, financeiramente, na sua saúde, em todas as áreas. Mulheres que evoluem, mulheres que aceitam serem bem resolvidas, independente de qual seja a situação. Realmente não é fácil, mas é necessário. Quantos sentimentos, né, negativos, eles dominam a nossa mente, o nosso coração, o pior de nós se manifesta, acaba se manifestando. Coisas que você pensa que você nunca faria, e nem é do seu perfil, nem do seu caráter, nem da sua personalidade, né? Você com raiva, com amargura, de repentemente você vai abrir esse armário e vai sair de dentro de você coisas que até você vai se surpreender. E nós palestramos em encontros, né, em retiros espirituais, e a minha palestra é cura interior. Né? Eu vi que tem alguém aí que ministra a alma das mulheres, né? Nós também ministramos, né? Falamos das emoções, dos sentimentos que são ruins, são nocivos e que destroem as nossas vidas. E isso desencadeia coisas terríveis, danos físicos, como eu já falei, danos psicológicos, psíquicos, não somente para nós, mas para quem está ao nosso lado. Então, o perdão, para mim, eu aprendi que é uma grande oportunidade de liberar as amarras das nossas vidas negativas do passado e seguir adiante. Eu preciso fazer isso, uma hora ou outra, eu preciso tomar essa decisão. O perdão é uma ação libertadora, inteligente e de maturidade. Então, diga para você mesmo, o perdão é uma ação libertadora, inteligente e madura, de maturidade. Então, se nós não temos essa maturidade, se nós não temos essa sabedoria, se nós estamos distante disso, pastor, eu não consigo. Vamos pedir a Deus, porque isso ele facilita para a gente. Ao perdoar, se eu não perdoar, né, eu impeço a chance de viver uma vida satisfeita em todas as áreas. Possa ser que eu seja feliz nisso, mas nisso aqui eu vou ficar preso, ó. Quantas pessoas não liberam perdão e vivem amargurada há anos? Tem as pessoas que ofenderam muitas vezes morrem, né? Eu vi uma entrevista essa semana de uma mulher que brigou com o marido, não sei se vocês viram, e aí o marido morreu. E ele, antes de morrer, disse que ia se separar da mulher, mas eles não estavam separados legalmente. E eles brigaram e ela não viu mais esse homem teve um aneurisma e morreu. E aquele homem, eu esqueci o nome do repórter que faz entrevista assim, sabe, frente a frente, falou com ela algo que ela começou a chorar. Eu disse, não tive tempo de conversar com meu marido. Eu nem sabia que ele queria se separar de mim. As outras pessoas passaram áudio. Então, isso é terrível. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de, independente do que aconteceu, até que se a pessoa já morreu de repentemente, não sei, você vai ser liberada no reino do Espírito, se você crê. Eu creio nisso, né? Perdoar não é esquecer. Isso daí é amnésia. Mas se lembrar do ocorrido e permanecer em paz, tanto consigo mesmo como com o outro. Né? Sabe aquela cicatriz? Vai ficar a cicatriz. Mas você não vai sentir dor mais. Você vai olhar e você não vai sentir mais dor. Quando você olha para quem te feriu e diz respeito ao momento daquilo, que você olha e você não consegue ter mais ódio, rancor, raiva, o perdão já veio sobre a sua vida. A pessoa pode continuar fazendo as mesmas coisas, mas aquilo já está tão bem resolvido em você que você já passa a entender essa pessoa do jeito dela, né? Independente do que ela venha fazer com você. Né? Se você tiver que continuar convivendo com essas pessoas.
Algumas pessoas perguntam para mim, tá bom, pastor, eu perdoo, mas eu preciso estar todo dia na casa, todo dia. Não, isso daí é algo com você e Deus, que você vai passar por momentos, a pessoa não vai mudar por isso, né? Você que precisa mudar. Estamos estudando nós, não a pessoa. Então, assim, se Deus tiver de colocar você frente a frente com essa pessoa, você tem que constranger essa pessoa, sem você querer constranger, né? Poxa, eu fiz isso com essa pessoa está me tratando dessa forma, essa pessoa está estendendo a mão para mim, essa pessoa está me ajudando, né? Então, quando eu libero perdão, é possível para mim, né, me liberar desse sentimento de amargura que aprisiona e que fica em torno de uma memória negativa. Aquilo fica sendo trabalhado em mim, eu posso dizer que eu esqueci, mas vira e mexe, é algo que vem, eu não consigo ter nenhuma interação com essa pessoa. Então, isso não representa cura em nossas vidas, né? Para desenvolver o perdão, é preciso que, mesmo que venha a lembrança, possa vir a lembrança, como eu falei, do ato passado, né? Vinha tentar visitar o meu pensamento. Ela não afete o meu presente e nem tire a minha paz. Quando isso acontecer, você verdadeiramente já liberou o perdão. Ah, eu já liberei o perdão, Elisângela. Mas se você disser, eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, isso não é o verdadeiro perdão, né? Você liberou a pessoa, mas lá dentro precisa de ser algo, ser tirado verdadeiramente, né? Então, assim, se a pessoa não perdoa, pode observar, a pessoa fica estagnada, impedido de ter simples interações, estar numa festa, num local com a pessoa, visitar um local que a pessoa está, se a pessoa tiver, ela prefere sair. Então, esse sentimento é nocivo, é ruim, por maior que tenha sido a injustiça sofrida, né? Nós, como minha irmã falou, nós aconselhamos mulheres. Eu fui magoada, eu fui traída, eu fui ferida, eu fui abusada. N casos, isso tira dor? Não. Mas quando você tem um encontro com Deus verdadeiramente, essa é a proposta que eu quero passar nessa noite, e que você decide, você não está só. O Senhor vai te ajudar a perdoar. Você não vai sozinha, mas você vai com Deus, independente da sua religião. Você precisa crer que tem um Deus, né? Que ele pode te ajudar a isso. E se você quiser, isso se torna mais fácil, né? Alguém que passou a perna, alguém que te traiu, alguém que você confiou demais, deu o seu coração, entregou a sua casa, entregou valores, entregou o seu coração, a sua confiança e de repente você foi traído. Eu conheço pessoas que dizem para mim, essa pessoa para mim virou defunto, essa pessoa para mim já morreu, eu não quero mais saber, né? Você pode tomar essa decisão, mas se você decidir em perdoar, é algo totalmente melhor para a sua vida, e essa é a proposta que eu venho trazer aqui, né? Quais são os motivos para perdoar? Eu libero as mágoas, os ressentimentos, que são cansativos, cansa a mente, cansa o corpo, né? E traz insônia, como eu já falei, traz estresse, traz depressão. Então, perdoar é preciso. Então, assim, nós precisamos perdoar, porque faz bem para nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós estamos sendo livres, né? Então, assim, é algo que precisa é necessário, né, para nossas vidas. Deixar de concentrar mágoa em mim mesma, mas pensar em outras coisas, sabe? Ser bem resolvido em relação a essa situação, passar por cima. Como eu digo, não é fácil, mas não é impossível, né? Tira o peso das costas, literalmente. Quando você perdoa uma mágoa, uma ofensa, uma traição, uma decepção, você tira das suas costas um peso, você consegue olhar para essa pessoa com um olhar de graça. Um olhar assim, que você vai ter um autoconhecimento, a sua análise vai ser sem ódio, a sua análise vai ser com autoconhecimento, você vai ser uma pessoa evoluída nos seus projetos, bem-sucedida em tudo, né? Porque você pode dizer, eu não quero conta, mas graças a Deus minha vida continua bem, tudo bem, mas você entende que sua vida não é só aqui no reino,
natural, tem uma vida espiritual. E nós precisamos prestar contas, né, da nossa vida, cuidar desse tempo, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, né? Então, assim, é altamente necessário isso. E a palavra do Senhor diz assim, olha, se você tem algo contra alguém, e de repente você vai levar uma oferta, vai abençoar a vida de alguém, vai levar uma sopa para alguém, vai no altar levar um valor, né? Ofertas, dízimo, alguma coisa, olha, primeiro vai se reconciliar com seu irmão e depois você vai entregar, né? Porque muitas vezes nós nos sensibilizamos com tantas situações de outras pessoas e nós precisamos entender o que verdadeiramente Deus quer de nossas vidas. A oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram, como é que a gente vai orar? Aí alguns eu sei de vocês que sabem, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que oração forte. Você está pedindo para Deus para te perdoar, assim como você tem perdoado alguém. E como é que você tem perdoado? Você tem perdoado? Você já se liberou? Então, nós precisamos ter atenção em relação a isso, né? Viver, voltar a viver sem medo de confiar. Quantas pessoas deixaram de sonhar emocionalmente, deixaram de se relacionar novamente porque estão presas a uma situação que viveram no passado. E Deus está querendo fazer, Deus está querendo ressuscitar sonhos, né, de interação, de voltar a se casar, voltar a ter uma empresa, voltar a trabalhar em um lugar. Então, assim, como eu disse, perdoar é difícil, mas é inteligente, mas é libertador, mas traz tranquilidade, traz autoconhecimento. Então, valorize o seu tempo com sentimentos positivos. Essa é a proposta que eu tenho nessa noite, né? Que você possa se deixar levar por sentimentos maravilhosos, o que a vida tem de melhor para você, porque a nossa vida aqui é um sopro, né? Temos vivido momentos tão difíceis, né? E tem pessoas que têm prometido tantas coisas. Ah, quando isso passar, eu vou ser melhor, eu vou ser mais forte, eu vou ser mais isso, mais aquilo, mais sensível à dor do outro. E quando tudo isso passar, a gente não precisa esperar isso tudo passar. A gente precisa viver isso hoje, né? Então, assim, uma proposta que eu faço, né? Não que você vai se surpreender com você mesma, mas se você sentir no coração, ligue para alguém, passe uma mensagem, libere essa pessoa, se liberte também, porque isso é necessário, né? Então, assim, eu preciso depositar o meu coração e minha mente em sentimentos positivos, em algo que nos faça feliz verdadeiramente. Não subestime o poder do perdão, mulheres. Não subestime. Vamos levantar mulheres a descobrir isso, que o perdão liberta, que o perdão restaura, né? Libere quem te magoou verdadeiramente e siga adiante a sua vida. Isso vai fazer um bem tão bom para você, vai ser assim algo tão poderoso, tão maravilhoso, que você vai ficar surpresa, né? Independente de você ser uma cristã ou não, você pode liberar o perdão. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: confessai as vossas culpas uns com os outros para que sareis. É necessário para que venha a cura. Eu preciso confessar. Se a pessoa não sabe que te magoou, você não precisa. Mas se você não precisa chegar para a pessoa e falar. Mas se vocês viveram momentos desagradáveis assim e causou aqueles danos no coração, na mente, é necessário fazer isso, né? Porque isso vai trazer cura para você. O poder do perdão é algo imenso, 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 imenso. Quando nós estamos ministrando cura interior, encontro, retiros espirituais, olha, meninas, tem mulheres que gritam, isso aqui eu posso passar para vocês. Tem mulheres que dão aquele grito da alma, assim, enquanto você está orando pela pessoa. A pessoa grita, a pessoa chora, né? Tem pessoas que não conseguem, no momento, liberar o perdão, mas é tão espiritual e tão grandioso quando alguém libera um perdão, que verdadeiramente é algo que sobressai e que é uma luta, mas uma luta travada, mas que quando você libera o perdão, é um alívio, você respira melhor, você respira assim,
melhor, né? Então, ajude outras mulheres a descobrir isso. Vamos ajudar vocês da Woman Time, né? Nós, né? Eu estou me incluindo agora. Perdoe incondicionalmente, como eu falei no início. Ah, só vou perdoar se fulaninho me ligar, se um dia eu me bater com ele na rua. Se não, perdoe hoje, não deixe para fazer. A gente fala tanto isso na nossa vida secular, nas nossas finanças, quando a gente está encorajando alguém, né? Não deixe para fazer amanhã, porque você pode fazer hoje. Da mesma forma, eu estou falando, se encorajem a liberar a graça, a passar uma mensagem, a fazer algo, porque isso vai ser muito bom para você. Isso vai ser uma restauração para você, né? Não deixe o orgulho te vencer, seja humilde, perdoe com todo o seu coração, porque o perdão vai te fazer mais forte. Então, essa, Miriam, foi a palestra, né, que eu quis trazer para todas nós. Eu fiz rápido, né, porque são 20 minutos, mas, assim, eu creio que eu passei o que eu senti vontade de passar, né? Então, assim, por experiências próprias, né? Eu também já liberei a graça, já liberei o perdão. E quando você libera, passa um tempo, né? Aí, se você estiver convivendo com essa pessoa e a pessoa vai fazer isso, vai tornar a te ferir de novo, você vai ser tentado a ficar magoado de novo, né? Mas se você tem um entendimento do que Jesus te falou para te perdoar, quantas vezes for necessário, você perdoa, né? E você consegue, né, suportar, né, conviver, e isso é o que vai te fazer evoluir, crescer. Então, Miriam, muito obrigada pela oportunidade. Não sei se tenho mais tempo, mas eu contabilizei aqui, eu acho que já estou no meu tempo. Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei como é que faz. Miriam, fala aí. Pois é, Lidângela, obrigada por essa palavra. Foi libertadora realmente para muitas aqui, tá? Como sempre, você vem com a palavra de muito amor, muita sabedoria, e realmente, né, perdoar é preciso. Eu, particularmente, muitas situações eu passei, pessoal, para liberar perdão. Algumas situações fáceis, até com minha irmã já passei. Nós já passamos, né, Lil? Até na Já. juventude a gente já passou por situação da gente ficar sem se falar, alguns momentos. E depois Deus restaurar as nossas vidas e ver que aquilo ali não adiantava a gente ficar com aquele perfil, sem querer falar com irmãs dentro de casa, coisas bobas. A gente já teve experiência com vizinhos também, né? E aí eu fui pedir perdão, porque assim era uma experiência com minha mãe. Ela era uma amiga de minha mãe que se decepcionou com uma vizinha e aí mandou os filhos todos não falar mais com a vizinha. Pense, você se lembra, Lil? Não Lembro. ia. E aí o que aconteceu? Tempos depois, Deus me incomodou tanto, eu disse, não, eu vou chegar para ela, quando eu encontrar e falar. E foi tão natural, eu encontrei ela na rua, eu com meus dois filhos, e aí eu fui uma das primeiras a pedir perdão, a perguntar a ela e pedir perdão também. E aí Deus restaurou a nossa amizade. A minha mãe voltou a falar com ela também, minha irmã, todo mundo, entendeu? Por conta de coisas bobas, a gente acaba se aborrecendo. E aí a gente vê que é tolice, né? Que é tolice, não deixar o nosso coração duro, realmente. E às vezes a gente acha, às vezes também a outra pessoa ela está agindo daquela forma, às vezes sem pensar, tá? Tá com um dia atribulado, não é ela que está agindo daquela forma. Então assim a gente tem que refletir depois. E tem coisas realmente que dói muito e demora para a gente perdoar. Mas realmente quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente se libera e Deus liberta a gente também, para a gente ficar mais fortes, mais ousados, tá? E é isso, né? A vida é um eterno aprendizado para o perdão. E realmente é decisão. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Essa é a hora, tá? Vocês gostaram da palestra da Elisângela? Foi pertinente? Que bom. Ela vai deixar o contato. Viu? Deixa o contato aí, tá certo? Amei. Falaram que o repórter foi o Cabrini. Foi isso mesmo que você viu? Ah, isso mesmo. Certo. Essa matéria deve estar gravada, né? Então depois a gente vai lá e acessa para ver isso aí. Realmente, muito obrigada por sua participação. Deixa o seu contato aí, o contato lá da igreja também, tá? Porque a gente tem os cultos online também, né? Você faz algumas lives, então faz algumas orações, tá? Meia-noite tem o pessoal da oração, tem o pessoal da intercessão, assim como a One Time também, ela tem um grupo de intercessão, gente.
Então, ali a gente ora pelas famílias, por amigos, muitos aí doentes de Covid, de outras coisas mais, a gente está ali em oração. Então, Elisângela, coloca aí, tá? Menciona aí seus contatos, a página do YouTube também, tá? Menciona aí. E é isso, foi um prazer estar contigo, amei, que você esteja mais vezes com a gente, esteja em oração, como sempre você está por nós, por cada vida, pela Woman Time, tá certo, minha irmã? Por esse projeto que sua irmã está levando adiante aqui. E é Ah, isso, um tá beijo. certo. Pode contar comigo, sou intercessora, fiel. E foi esse caso mesmo. A pessoa que colocou foi esse caso mesmo. A pessoa viu, né? E foi exatamente esse caso. Eu não falei porque eu não sabia se podia falar. Mas, assim como esse caso, existem muitos casos, né? Em nossas vidas, em outras situações. Então, assim, que Deus abençoe a todas. Vou ficar aqui agora para ouvir a palestra de Sara. E é isso, gente. Agora vai vir a Sara, tá? A Sara Monteiro, ela é empreendedora Kumon desde 2008. É mãe, avó, tem paixão pela área de educação e desenvolvimento potencial através do método Kumon para alunos de todas as idades. A Sara ela vem com o tema Filhos Autônomos, Mães Despreocupadas. E é isso aí, Sara. Explica um pouquinho mais sobre qual é a sua trajetória lá no Kumon, como foi você empreender, como é você empreendedora lá no Kumon, qual a sua atividade, seu contato com mães, filhos, tá? Com os alunos. E é isso aí. Está contigo a palavra, querida. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Olá, boa noite a todas vocês. É um prazer, viu, Miriam, estar aqui com vocês. Eu quero dizer assim que eu amei a sua irmã e que eu fiquei muito tocada com a palestra dela. E estou até emocionada ainda. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, dessa oportunidade, que eu já quero agradecer a você, Miriam, e quero agradecer também a Woman Time, né, de ter dado essa oportunidade. Eu quero dizer para vocês que, assim, é a minha primeira palestra, tá? Então, eu já vou pedindo para vocês me perdoar antes, tá bom? Eu não sou uma oradora, assim, como a Elisângela, que, meu Deus, além da palestra dela, que foi tão tocante, né? O tema que ela trouxe aqui é um tema realmente que acho que mexe com todas nós em algum momento das nossas vidas, né? Mas falando agora do meu tema, por que foi que eu trouxe esse tema? Eu quero agradecer vocês, tá, gente, também de estar aqui me ouvindo. Por que eu trouxe esse tema, né? Mães, filhos autônomos e mães despreocupadas. Primeiro, porque com essa história toda da pandemia, todas nós estamos vivendo aqui desafios, né? Como a Miriam citou, eu sou avó. E assim, eu vivo dois desafios agora, porque eu vivo o desafio de ser avó, vivo o desafio de ser mãe e vivo o desafio de ser a gestora da empresa que a minha filha trabalha. Então, eu não consigo ser mãe e gestora, eu falo para ela que eu tenho que ser mãe só aos fins de semana. Mas por que eu trouxe esse tema? Porque os desafios que estão aí para todas nós, eles passam pela autonomia dos filhos. E eu sou muito grata a Deus, porque lá atrás, quando eu trabalhava numa empresa grande, a minha filha com 4 meses de idade foi para a escolinha, e eu lembro que eu falava assim para minha filha, que o céu, que ela tinha que estudar de manhã, porque o céu não era cor-de-rosa, o céu era azul, e de vez em quando ele era cinza. E então, o que eu queria dizer com isso, e eu acho que até instintivamente, porque hoje eu entendo dessa maneira, mas era assim, eu queria que ela fosse criada forte. E hoje eu vejo, ela tem 25 anos, e ela hoje precisando também encarar os desafios da vida dela, por eu não conseguir ser aquela avó presente, ou aquela mãe presente, como eu poderia ser, ou como muitas avós são, né? Eu percebo que a autonomia foi assim, algo que fez a vida dela ser bastante diferente do que poderia ser. O que eu quero dizer? Quando eu conheci o Kumon, eu não sei se todas aqui conhecem o Kumon. O Kumon, ele é um método japonês, né, que ele já existe no Brasil há quase 40 anos, ele tem aí em Salvador também, embora esteja aqui em São Paulo, mas ele tem em Salvador, e o método Kumon, ele começou pelo amor de uma mãe, uma observação de uma mãe, a gente costuma dizer que é pelo amor de um pai para um filho,
Mas, na verdade, eu enxergo que foi o amor de uma mãe, porque essa mãe tinha o filho em casa, e esse filho fazendo as atividades no dia a dia, ela percebia que ele já não estava conseguindo, ele estava no segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdão, e ele não conseguia ir tão bem na escola. Ele não era uma criança que tinha grandes dificuldades, mas ela sentia que a velocidade dele estava diminuindo a cada vez, o interesse também. E ela sinalizou isso para o pai, que era um professor de matemática, e a partir daí nasceu o Kumon. Mas se não fosse essa observação dessa mãe, e eu quero trazer isso a essa realidade de quando eu tive o contato com o Kumon, que foi exatamente nesse ponto. Eu tinha muita preocupação com a educação da minha filha, porque eu trabalhava muito, e o meu primeiro contato com o Kumon, como acho que muitas mães aqui, de procurar um curso, de procurar uma alternativa a mais. Eu fiz isso, fui procurar uma alternativa a mais para minha filha, e de repente eu conheci o método Kumon. Na época, eu procurei um curso de inglês, mas quando eu descobri a proposta do método Kumon, eu fiquei encantada, porque, e tanto eu fiquei encantada, que ela não foi fazer o inglês. Eu decidi que ela faria português, porque eu achei que ela precisava se expressar melhor, aprender melhor da compreensão de texto. Só que por trás de tudo que tem no Kumon, do português ou do inglês que eu procurei, ou da matemática, que foi por onde ele nasceu, e a minha filha acabou indo fazer a matemática, eu percebia exatamente as habilidades que desenvolvem nas crianças, nos adolescentes, que é o encorajamento, é a reserva de capacidades, né? Porque a gente percebe eles muitas vezes não indo tão bem na escola, mas assim, a nota que é o nosso termômetro, que é o que nos mostra que às vezes a criança não está indo bem, ela é apenas o resultado. Muitas vezes essa criança está insegura, muitas vezes essa criança está com outro tipo de defasagem. E nem sempre a defasagem é na matemática. Muitas vezes pode ser numa mudança de vida, muitas vezes pode ser simplesmente pela falta do hábito de estudo. Então, eu vou trazendo assim a nossa realidade e a proposta do Kumon. O que a gente trabalha da lição, né, que é feita da matemática, do português ou até do inglês, a gente usa essas matérias, né, essas disciplinas, matemática, português e inglês, como ferramenta. Ferramenta para desenvolver o encorajamento, ferramenta para desenvolver a disciplina, ferramenta para desenvolver o aluno que tem o hábito de estudo. O que é o hábito de estudo? É você todos os dias fazer as suas atividades, você tem a escola, você faz as aulas de manhã, mas você à tarde, ou até no sentido contrário do seu período de aula, você saber que você tem lições da escola para fazer, por exemplo, não é porque a professora muitas vezes não deu a lição de casa que a gente vai falar assim, eu não tenho lição de casa. Só que no Brasil, assim, o Brasil é muito grande, né, gente? E eu posso dizer para vocês que tem unidades maravilhosas aí em Salvador, e muitas vezes as pessoas pensam que São Paulo por ser uma cidade, né, grande, por ser a capital, as pessoas entendem que tudo de melhor está aqui. Mas eu posso dizer, eu tenho contato com o mundo do Brasil inteiro, e tem muitas unidades maravilhosas aí, e a educação no Nordeste, eu posso dizer que em muitos casos ela está norteada em pontos muito altos, até mesmo, assim, falando de escolas de A a Z. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a criança, isso é tão cultural da criança achar que o professor não deu lição de casa, então eu não preciso mais fazer tarefa. Não é verdade isso. E eu costumo dizer assim, né? A gente está entre mães aqui, entre avós talvez, mas eu como avó me incluo. A gente está acostumado a muitas vezes achar que, porque eu costumo dizer assim, que a escola, ela muitas vezes pode até não dar a lição, ou se ela deu a lição e nesse momento de pandemia o ensino coletivo não está dando conta do aprendizado, os filhos são nossos. E por serem nossos, a preocupação também é nossa. Ela tem que ser efetiva partindo de nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Kumon, ele quer mostrar esse hábito de estudo, ele quer que, em consequência, a criança ela tenha uma postura ativa diante dos estudos, mesmo que o professor não passou uma lição de casa, mas foi dada aquela lição na escola de manhã, o livro está ali, o caderno está ali, envolver a criança de uma maneira que ela
possa, com autonomia, e esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que é feito pelo Kumon, mas o que eu quero passar aqui para vocês é exatamente a essência do método, porque eu costumo até falar assim, olha, Kumon a gente pode fazer de tudo, de crochê, a vender, a mecânica, qualquer atividade pode ser, de lavar louça, qualquer atividade pode ser desenvolvida como método Kumon. E eu só estou falando isso porque a gente está falando do hábito, né? Pode ser no esporte. Então, eu estou transferindo o que eu faço aqui com a matemática, com o português e o inglês, para a vida real nossa, de dentro de casa, do dia a dia, e de mães que precisam sair para trabalhar ou trabalhar dentro de casa, que é o momento da pandemia. Então, esse hábito de estudo e esse trabalho de formiguinha e esse envolvimento, ele passa por esse caminho. Mostrar para o filho, a partir de conteúdos que ele saiba fazer, que ele consiga, bom, se ele fez na escola, se à tarde ele revisitar, ele olhar, ele tiver contato com aquela disciplina que ele aprendeu na escola de manhã, com aquele mesmo assunto que ele aprendeu na escola de manhã, ele vai ter mais condições é um contato a mais que ele vai ter, é o momento que ele vai ter do estudo e mais condições de aprender, porque na hora que a criança está na escola, ela vai lá para adquirir o conhecimento. E qual é o momento que ele vai absorver o conhecimento? É no momento da lição de casa. Então, se não tiver a lição de casa, e ele pegar aquela atividade que ele fez de manhã e ele praticar aquela atividade à tarde, da mesma forma, esse é o momento do aprendizado. Então, eu perceba que eu vou toda hora lá no que é vida real e o que é método Kumon por trás da resiliência que a gente quer trazer para o aluno, do estímulo positivo e do hábito de estudo. Então, e esse hábito de estudo, como eu disse, começa lá no ponto onde a criança consegue fazer. Foi assim que nasceu o método lá atrás, em 1958, no Japão, porque o pai, agora eu vou falar um pouquinho de como foi que esse pai fez. Ele pegou, então, os conteúdos que ele imaginava que o filho já tivesse visto na escola, porque o filho estava no segundo ano, então ele trouxe esses conteúdos. E assim, ele trouxe o conteúdo do segundo ano, o filho tinha uma certa dificuldade. Aí ele trouxe do primeiro ano, o filho ia um pouco melhor. Aí ele trouxe o que tinha antes até do primeiro ano, que é a pré-escola. E o filho acelerava à medida que os conteúdos eram anteriores. E aí ele percebeu o quê? Que se ele trabalhasse conteúdos que o filho já dominasse, então aquilo era natural para o filho. E ele conseguiria mostrar para o filho, olha, filho, como você consegue fazer, como você consegue se desenvolver. E aí ele começava a trabalhar o estímulo positivo. E ele desenvolveu o hábito, que o hábito nada mais é do que aquilo que a gente faz todos os dias, ele desenvolveu esse hábito pelo estudo para o filho a partir do ponto que ele dominava. E aí esse filho, então, ficou motivado, e lógico, como eu falo, é um trabalho de formiguinha. Então esse trabalho foi sendo feito todos os dias e estímulo positivo. Todos os dias e estímulo positivo. Tá bom, Sara, todos os dias por quanto tempo? O tempo que ele fica na escola? Não. A nossa proposta, se eu vou falar do Kumon, a nossa proposta no Kumon é que o filho trabalhe dentro dos conteúdos pelo menos até 30 minutos. Mas ele já começa com 30 minutos? Não, ele começa nesse ponto fácil que a gente falou lá do domínio, ele começa com 10 minutos. Esses 10 minutos vão ser suficientes desde que eles sejam feitos todos os dias. Então, é dessa forma que nasce o hábito de estudo. E foi assim que eu tive o contato com o método Kumon e transferi isso para a realidade da minha vida. Então, no final das contas, a minha filha acabou indo fazer a matemática. Eu queria muito que fosse o português. Mas eu também entendi que teria que ser um assunto que ela gostasse. Não adiantaria ela começar o português, né? Porque muitas vezes, eu vou dizer até o que eu recebo, e as mães procuram mesmo os filhos, porque assim, meu filho está com dificuldade em matemática. Se o pai, se a mãe tem a possibilidade de colocar em mais do que uma disciplina, então eu sempre dou o seguinte conselho: coloca numa disciplina que ele goste e na outra que ele precisa. Então, porque geralmente assim, se ele precisa da matemática, ele vai bem no português. Se ele precisa do português, ele vai melhor na matemática. Se não tiver condições de colocar nas duas e entender que o Kumon é o que vai ajudar a desenvolver os hábitos de estudo, então muitas vezes é preferível colocar naquele que a criança gosta, porque o Kumon ele vai tratar
a causa do problema. Agora eu vou dar um outro exemplo, que é falar assim, imagina quando a gente procura um tratamento médico. Se a gente tem um problema, de dor de estômago, e a gente vai, antes da gente procurar o médico, a gente toma um remedinho para o estômago, a gente toma um antiácido, e aquele remédio, muitas vezes, aquele remédio que a gente toma, melhora a dor. Só que se a dor persistir, essa é a nossa cultura, tá? Eu sei que assim, eu tô falando, e eu sempre falo a partir de mim. Eu não sei se aí em Salvador vocês fazem isso, mas aqui em São Paulo a gente faz. Toma um remédio, e não é certo, mas a gente faz. Toma um remédio sem a prescrição. E quando a gente, então, aquela dor persiste, aí a gente acaba procurando um médico. Em geral, quando a gente procura um médico, se ele for um médico que ele também tenha ele perceba que existe uma outra linha melhor a seguir, ele vai querer tratar a causa, ele vai pedir exames. É da mesma forma o Kumon, quando a gente procura a matemática lá, a dor da criança, é quando a gente viu a dificuldade. A nota da escola é a nossa dor, é o nosso termômetro. Então, quando a gente procura e a gente matricula a criança na dor, né, naquela dificuldade, não é estimulante para a criança. Mas eu também entendo que a gente toma remédio sem prescrição médica porque a gente está acostumado a ir no médico quando sente dor. E existe um tratamento de saúde preventiva, só que também não está dentro da nossa cultura por conta até da nossa necessidade do país, do poder aquisitivo do nosso país, que é um país muito grande, a gente vai mesmo no médico pela dor. Então, a gente faz a mesma coisa com a disciplina da escola. Só que se a gente tiver a possibilidade, e se a gente enxergar que é muito melhor tratar a causa, e é esse o ponto que o Kumon chega, o Kumon trata da causa. Então, volto ali para o médico, ele vai falar assim, olha, então, para dor de estômago, não come fritura, não coma tão tarde, tira o industrializado e substitui pela alimentação, pela dieta mais saudável, mais natural, desembale menos e descasque mais. É o que a gente ouve muito falar. Essa é a medicina sustentável e é a mudança de hábito. O Kumon, ele trabalha da mesma forma. Pai, mãe, eu não vou conseguir fazer o seu filho passar de ano porque ele está com dificuldade, por exemplo, em tabuada, e aqui no ponto de partida dele, deu que o que ele faz de maneira fácil é a adição, é a conta de mais. Então, eu preciso trabalhar com ele a partir da conta de mais, porque eu quero estimulá-lo, eu quero inserir ele no ambiente do hábito de estudo, e eu vou subir, eu vou elevar o meu sarrafo, a minha dificuldade, a partir daquela condição que ele for desenvolvendo ali. Eu só consigo cobrar dele a tabuada no momento que eu tiver certeza que ele já não tem mais essa dificuldade. Então, o tratamento da causa do remédio da saúde preventiva é exatamente como o Kumon trabalha. O Kumon trabalha a causa. Então, o estímulo positivo que nós podemos usar é o hábito de estudo de um período curto de tempo. Ele começa lá com 10 minutos e gradativamente vai para 15 e todos os dias desenvolvendo aquela tarefa. Eu contei um pouco para vocês do que é o Kumon, porque, assim, essa é a dor que eu vejo na nossa situação, é a partir daí que o filho começa a ficar autônomo. Quando ele fala, eu consigo fazer, eu estou motivado a fazer, é a partir daí que nasce a autonomia. Então, o filho autônomo é aquele que consegue ter uma visão de mundo mais ampla, é aquela criança que consegue dizer assim, puxa, eu quero ser, sei lá, professor. Então, tá bom. O que eu preciso ter para ser professora? Eu preciso gostar de ler. Poxa, mas eu vou bem na leitura, por quê? Porque eu já tenho o hábito de leitura. Eu gosto, eu aprendi a gostar. Eu não sou obrigada a gostar de todos os temas de livro, mas justamente porque eu me habituei a ler, eu consigo, então, saber, eu gosto desse tema ou eu não gosto desse outro tema. Eu me tornei um leitor, então eu consigo ter essa opinião. Eu quero ser um engenheiro. Mas eu vou mal em matemática. Como é que eu vou conseguir ser um engenheiro? Não, eu não vou mal em matemática, eu sei que existem desafios, eu sou autônomo, eu posso buscar na internet, eu posso buscar num livro, eu posso colocar minha atitude positiva perante os estudos para fazer aquilo que eu tenho sonho. Isso é lidar com a autonomia. E por que eu comecei citando a minha filha lá atrás? Porque hoje ela tem 25 anos. O meu primeiro contato com o Kumon, ela tinha 9 anos de idade. E aí, ela começou a fazer o Kumon, ela
se formou ali dentro do Kumon, aí ela começou a trabalhar, na época eu tinha uma outra empresa, e ela trabalhava, essa outra empresa funcionava na minha casa, ela trabalhava nessa outra empresa, junto com a gente, com 11 anos de idade, ela já nos ajudava ali, mas por quê? E ela se tornou autônoma, eu me lembro que, assim, contando um pouco da minha história, como a gente trabalhava muito dentro de casa, em épocas de temporada, ela então começou, ela precisava fazer arroz para ela não precisar comer lanche, por exemplo, todos os dias. E ela aprendeu a fazer arroz com 11 anos de idade, mas assim, porque ela quis, eu nunca quis ensiná-la. Então, assim, eu percebi a autonomia desde daí. E agora, vindo para o cenário de hoje, ela com 25 anos, já casada, já mãe de uma filha, ela, no começo da pandemia, o ano passado, engravidou do segundo filho, e ela trabalhava comigo, mas aí ela foi trabalhar em home office. E aí, o que aconteceu? Já grávida, e mãe, dona de casa, esposa, ela... O que ela fez? Ela começou a estudar um curso que ela já gostava, e ela viu uma oportunidade muito grande dentro do marketing digital. E assim, quando ela chegou em mim, que ela conversou comigo, ela me falou: mãe, eu estou trabalhando com marketing digital. Dentro de casa, ela teve o filho com 15 dias do Léo ter nascido, ela já estava voltando ativa no marketing digital. Ela voltou essa semana, efetivamente, a trabalhar comigo, porque o Léo está com 4 meses, mas foi o marketing digital, ela praticamente não parou. E por que eu estou contando tudo isso? Porque ela não ficou assim se vitimizando, ela inseriu isso na vida dela, eu percebo ela muito mais forte. E eu sou grata ao contato que eu tive com o Kumon lá atrás. E isso é para fechar o tema do filhos autônomos, mães despreocupadas. Porque assim, eu tinha minha preocupação como mãe dela, eu continuo tendo, eu tinha minha preocupação como avó, a minha preocupação como empreendedora e, ao mesmo tempo, tendo ela como funcionária direta minha. Dentro desse período, eu tenho 4 funcionários com ela, e dentro desse período, graças a Deus, e com bastante, como eu posso dizer assim, esforço e apoio até da minha irmã que está aqui, que eu vi que ela entrou bem no comecinho da minha palestra, acho que por coincidência ela entrou, a Esther, assim, com muito apoio também, eu consegui não precisar demitir nenhuma das meninas que trabalham comigo, e mesmo a minha filha. E tudo isso que eu estou falando é para setorizar bem as coisas. Eu ser mãe despreocupada hoje passa pela autonomia que eu percebo que a minha filha desenvolveu, porque eu tenho todas essas outras questões. Hoje eu enxergo um legado em relação à minha neta Pérola, que tem 2 anos e 4 meses de idade. Então, como avó, eu vejo que eu tenho que deixar um legado para a Pérola que passa pelo que eu fiz com a Vitória, que foi formá-la forte. Só que eu só tive essa certeza depois que ela se tornou adulta. E foi por esse motivo e por conta da pandemia que eu resolvi trazer esse tema para vocês. Espero ter conseguido explanar um pouco do que é o método Kumon, mas principalmente dentro da realidade de vocês todas que estão aqui, que com certeza eu posso arriscar que todas aqui ou trabalham dentro de casa ou precisam sair para trabalhar e precisam criar filhos mais fortes. Então, eu considero que a autonomia está ligada diretamente a filhos mais fortes. Eu agradeço vocês de terem ficado me ouvindo aqui por 20 e tantos minutos, e da minha parte eu encerro, mas fico totalmente aberta se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Pois é, Sara, obrigada aí por sua participação, ótimo como primeira palestra, excelente aí você, tá? Você trouxe, assim, um assunto muito atual, que a gente está precisando realmente, os pais estão precisando, estão com os filhos ociosos em casa, alguns sem saber administrar, como ensinar e tudo, e aí o Kumon vem com essa proposta, né, de disciplina, eu vejo uma certa disciplina, foco, certo? Aí também a questão do hábito, né, que vocês criam, eu não tinha esse olhar para o Kumon. Eu realmente, aqui em Salvador, temos o Kumon perto de casa, mas assim, eu não investi no Kumon na época para meus filhos, mas assim, hoje eu sinto eles autônomos, eu não sou eu sou da área de educação, mas não sou pedagoga, tá? Mas instruí meus filhos. Você tem, né, Miriam, uma veia já muito importante como educadora aí na sua trajetória, né? Sim. E assim, eu digo assim, não sou pedagoga, né? Não tive aquele grau de instrução e tal, de ensinar mesmo. Mas assim, Deus me deu o dom de
criatividade, tá? Então, eu fazia atividades em casa, não era época de pandemia, graças a Deus, a época que eu cuidei dos meus filhos, mas, assim, eu trabalhava fora e fazia as atividades para eles em casa, educacionais, desde criança. Então, assim, e assim, dava autonomia também deles fazerem sozinhos. A uma certa idade, eu deixava eles sozinhos para fazer as atividades, e eles faziam. Hoje, eles já estão adultos, tá? Estão com 19 anos, fizeram agora em abril, e, assim, já estão na faculdade, já fazem as tarefas dele. Claro que, assim, tem um que se desenvolve mais, né? A menina é mais deslanchada, assim, para o estudo, sabe? Ela dá gosto mesmo, ela faz os desenhos, faz as mentais, estuda, lê muito, e, assim, muito dedicado. O menino também mas ele deixa alguma coisa a desejar ainda, mas ele vai chegar no tempo dele. O menino se atrasa mais um pouquinho, né? Mas, assim, ele vai encontrar o avanço dele também. E, assim, eu não tive tanta preocupação com relação ao estudo, né? Eu sempre coloquei eles o que tinha que fazer, tudo, o que tinha que buscar, e eles foram buscando. E hoje se encontraram. E se tivesse o comum na época, eu acho que esses meninos iam explodir hoje. Com Pois é, certeza. a proposta é muito interessante, eu não conhecia. Vocês aí que conhecem a Esté, botou orgulho dessa mulher, minha irmã, que parabéns. É isso aí, eu conheço um pouquinho da história da Sara também, então eu vejo que é uma mulher guerreira, uma mulher luz, uma mulher que está aí na área de educação para fazer a diferença. E para fazer a diferença nesse momento, né, Sarinha? Verdade. Você sabe que a minha irmã é professora, né? Ela é professora de fato. Eu falo que eu fui agraciada por Deus, Miriam, porque eu trabalhava no corporativo, mas eu via uma carência muito grande no capital humano. Mas eu não me via professora, como a minha irmã, por exemplo. E aí Deus me deu de presente o Kumon, porque o Kumon eu trabalho como educadora, eu desenvolvo também talentos e potencial, mas eu não me via como professora em sala de aula. Pois é. Então, assim, também eu trabalhei muitos anos em biblioteca, tá? Então, ali eu também instruía. Eu instruía os meus usuários, eu pegava material novos para eles lerem, tá? E, assim, eles vinham atrás de assuntos novos e eu também procurava assuntos novos para passar para eles. Então, de certa forma, eu trabalhei na educação ali, com eles ali, tá? Pessoas que vinham para fazer concursos, depois vinham e agradeciam, olha, eu passei aqueles livros ali que você me indicou e tal, foi essencial. Vou indicar para mais pessoas estarem vindo aqui à biblioteca pesquisar e tal. Então, isso assim, isso traz um retorno para a gente, né? A gente vê que a gente participou, que contribuiu ali para aquele crescimento, para aquele engrandecimento daquela pessoa. E aquela pessoa passando adiante aquela informação. Então, assim, é isso que faz parte da educação. Hoje estamos aqui para alertar. Eu mesma, nesse período de pandemia, eu encontrei uma menina que ela foi a babá de meus filhos quando criança. Aí eu fiz assim, ô Lu, é que você tá, e ela está fazendo uma atividade, hoje ela está empreendendo, tá? É muito ousada ela. Eu gosto dessa ousadia dela. É uma menina que não tem tempo ruim. Hoje ela aprendeu a fazer acarajé e abará, que aqui na Bahia sai muito. Acarajé, Então, eu comi quando eu fui aí, viu? Então, ela se desenvolveu nessa área e aí os filhos estão todos soltinhos, né? Aí eu fiz assim, e os filhos, como é que estão? Ah, tá em casa, não está tendo aula, não. Eu disse, você tem que fazer alguma atividade com essas crianças, não tem condição de ficar parada. E aí eu sei que ela deve estar se movimentando hoje, porque às vezes a gente tem alguém perto que precisa de uma ajuda, precisa de um toque. Olha, tem um método Kumon, tem isso, tem outro curso, tem uma biblioteca funcionando online, tem um curso o curso do Kumon está sendo online, não está? Sim, sim. Isso que é assim, a grande riqueza é porque o Kumon, dentro da pandemia, ele acabou entrando com a plataforma que nós trabalhamos. Então, eu não parei o tempo todo. Hoje, como eu disse para você no início, eu voltei com algumas aulas presenciais, com redução e tudo, mas assim, nós ficamos praticamente um ano sem aula, sem nada, e foi no online. E isso foi muito bom. Porque as crianças não perderam, muito pelo contrário. As crianças elas começam com metas, e as crianças que tinham meta o ano passado já para se avançarem e se tornarem adiantadas, porque chegam num ponto que eles se tornam adiantados, eles não perderam em nada, sabe? Com muitos desafios, tanto desafio para os pais que estão lá do outro lado, como para a gente, mas assim, o principal, a postura autônoma e trabalhar online, eles conseguem desenvolver. Pois é, teve que se adaptar e aí está desenvolvendo. É isso aí, está de parabéns. E é isso, pessoal. Tem alguma pergunta a fazer? A Sara? Agora é a hora.
Vocês que têm filhos, netinhos. Você colocou muito bem toda a proposta do Kumon, tá? Então, tá aí. A Sara, ela está no grupo. Se não tiver pergunta agora, vocês podem fazer lá com ela, pode entrar no privado também, né? Sara, você coloca, por favor, seu Insta aí. Você tem 2 Instas, você tem um Insta pessoal e um do trabalho, tá? Isso. Coloca os 2 aí, para que quem tem interesse aí em conhecer, ir lá também. Vocês têm programa para adultos ou é só crianças? Não, o Kumon, ele é para todas as idades, tá? Eu tenho, assim, pessoas... a plataforma, ela trouxe os adultos, assim... Os adultos amaram, porque os adultos trabalham, né? E eles não tinham tempo de se deslocar. Então, o que eu tenho, assim, dos adultos que entram para fazer aula online, assim, não está escrito, sabe? Estão se desenvolvendo, porque o material, ele é autoinstrutivo e ele vai se encaixar é assim, qual é a porta de entrada do Kumon? É o ponto de domínio. Então, não é a série que o aluno está, não é, mas o filho está na classe desse outro menininho aqui, os 2 fazem Kumon, mas um vai bem e o outro... Não é por aí. O Kumon, ele é individualizado, ele respeita demais a individualidade. Então, ele serve para o adulto e para a criança. O Kumon, ele é de bebê a idades assim de pessoas que procuram de idosos que já estão até aposentados e que procuram para continuar se exercitando. E o online favoreceu e trouxe mais próximo para essas pessoas também. Tá bom, querida. Que bom esse esclarecimento para todas nós. Tá bom? Obrigada por sua participação. Nós agora vamos partir para o sorteio. Eu preciso que você me diga um número, tá? De 1 a 16. Na verdade, está de 1 a 13, porque só tem 13 pessoas. Mas eu vou botar de 1 a 16, porque como os nomes estão espalhados, de repente a pessoa está no 16, tá? Aí você, por favor, me diz um número. 13. O Felipe está pedindo para botar 12. Felipe é a mãe, é a Patrícia, eu conheço. Então, a Paty estava querendo para filhos, viu? Ela tem... Assim, veio o segundo filhinho dela agora, e ela tem um que dá para botar no Kumon. Então, é 13? Eu falei 13. Daqui a pouco eu falei 13. Olha só o que a Sara está oferecendo. A Sara está oferecendo uma aula experimental a escolher a disciplina lá no Kumon. Esse é o brinde da Sara. 13 é Gilenilza. Ela está na sala? Gilenilza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela acha que ela saiu, menina. Pois é. Então, perdeu. Diz outro número, Sara. Eu tenho que dizer outro número? Uhum, porque ela não está na sala. Ela saiu, ela entrou, saiu, perdeu. Porque tem que ficar. O brinde, recebe o brinde quem fica até o final do evento. Claro, mas eu tenho que dizer o número mesmo. Meu Deus. Então, 4. 4. É a Derange. A Derange, ela ganha prêmios em todos os eventos que ela participa, viu? Mas, assim, ela não ganhou ainda nesse evento. Derange está na sala, tá sim, né, Dera? Pois é, você ganhou essa mentoria, certo? Aí você vê um sobrinho, pode estender ao sobrinho, primo. Pode sim. Filho, pode ser estendido. Pode. Então é isso, Derange. Você pode estar passando aí, certo? Vou botar aqui para Derange. O presente da Sara. Elisângela, agora está contigo, Leo. Diz um número aí, por favor. Vou dizer, peraí, 10. Número 10. 10 vai ganhar um livro, né, Liloca? Um livro falando sobre a importância do perdão e como se liberar para perdoar. Certo. Quem é que é 10? Deixa eu ver aqui. Josenilda. A Josenilda está na sala. Eu acho que ela não está. Deixa eu dar uma olhada aqui. Josenilda. Saiu. Diz outro número, por favor. 12. 12. Adriana, deixa eu ver aqui. Também? Deixa eu ver aqui, só um momento. Eu? Cadê você? Eu aqui. Ah, tá, você tá como Zig. Ah, tá. Zig é o marido. Oi, Drica. Drica também já falei com a gente. Que bom ter você aqui. A Drica, ela dançou,
Nossa, que bom Eu ver nem você. tinha visto o Dri aí, que bênção, Eu tô Dri. com o de Fernandinho. Aham, Ah, pronto. Então você, Dri, ganhou o livro da Elisângela, então vai ganhar em mão, né? Ela vai te Ah, entregar meu aí Deus, com com toda amor e carinho, certeza. Que tá massa! certo? Uhul! Dri é uma mulher que eu conheço ela, é minha ovelha, e ela já passou por umas fases que ela teve que liberar perdão, uma mulher que sabe perdoar, mas vai aprender mais ainda. Verdade. Viu? Ficou ruim aqui. Que bom, gente. Estou aqui pegando as mensagens de vocês, é porque não dá para pegar tudo e falar. Só um momento, deixa eu pegar umas mensagens aqui, só para a gente ter ideia do que foi tratado hoje aqui. Uma outra, estou aqui, glória a Deus, Derange, que recebeu o prêmio. Meninas, obrigada pela participação de vocês. A Sara que falou, certo? Graças a mim, quem é o Felipe? Não entendi, Felipe. Deixa eu ver aqui. Muito bom, Deus abençoe essas duas palestrantes, me edificou muito, que joia. Parabéns, lindas palestrantes, maravilhosa e profunda essa palestra de aprendizado. O não perdão é uma doença que nasce, ela nasce, cresce e morre, faz morrer. Então, aqui foi a participação de vocês hoje aqui, tá? Então, assim, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu não parei para tirar a foto, mas eu já registrei algumas coisas aqui, vou marcar vocês lá. Amanhã, pessoal, falta o contato do Instagram. Coloca aí, gente, o Instagram de vocês. Vocês não colocaram. O Instagram da Elisângela é PRA, Elisângela Santos, tudo junto. PRA, Elisângela Santos, underline. Ok? Isso. O meu tá lá, viu? Coloquei. Você colocou os dois, Sara? Sim, coloquei. Pronto. Nós temos o grupo, tá? O grupo do WhatsApp. Então, tá lá no meu Instagram também. Eu acredito que vocês tenham o meu Instagram. Deixa eu colocar também aqui, para não ter problema. Aí vocês vão estar indo lá. Quem não está no grupo, entra lá na bio, tá? E se inscreve, porque aí vocês ficam por dentro de toda a programação que está acontecendo. É o seguinte, a Alma ela tem propostas de cursos gratuitos. A gente teve, como eu falei desde o início aí, o MBA, 40 dias de desenvolvimento pessoal, certo? Desenvolvimento mental, espiritual, transbordo de muito amor. Então, assim, participa dos grupos, tá bom? Quem não está no grupo, acessa lá. E assim, eu quero desejar uma linda noite para vocês. Amanhã nós estamos aqui no mesmo horário. Chama mais mulheres para estar aqui, para a gente estar debatendo, conversando. E eu creio que vocês gostaram. Amei. Que bom, Paty, ter você aqui. Volta amanhã. A gente tem uma programação assim excelente para esses dias. A gente vai ter evento hoje, amanhã e sábado. Domingo a gente suspende, aí volta na segunda-feira, de segunda a quarta, com 2 palestrantes por dia, com esses temas maravilhosos. E assim, em todo o Brasil está ocorrendo. Se vocês entrarem lá na página do Alma Time, vocês vão ver que tem várias unidades acontecendo os eventos, tá? E assim, com muito amor, nós vamos encerrar hoje. Muito obrigada, palestrantes, muito obrigada aos participantes. Um grande beijo no coração de vocês. Continue orando por esse projeto. Procure conhecer, tá? Procura conhecer e se firmar. E assim, por onde você passar, transborde amor. Um beijo grande para vocês. Que Papai do Céu abençoe cada uma. Um cheiro. E até amanhã. Aguardo vocês. Beijão, queridas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, meu amor. Jane, obrigada por você estar aqui, minha amiga. Um beijão. Te aguardo com sua palestra. Abre seu microfone, viu? Oi, oi. Só não estou acertando sair. Pronto, eu vou tirar aqui. Um beijão, viu? Ô, Fica na paz. sou nova em tudo isso aqui, viu? Beijo, meu Somos. Te amor. aguardo, querida. Um beijão. Te aguardo Outro. com sua palestra. Beijo. Beijo.